que o sim é uma somatória de vários nãos, né? Para você chegar ali à glória esperada, tem que passar por alguns percalços. Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Eu afirmo isso porque nosso convidado vai compartilhar seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. O BGCast que tem o apoio do De Menor Fichas Online, esse galera que apoia e acredita muito nesse conteúdo. Inclusive, se você deseja negociar fichas online aí, é só você falar que você veio aqui do BGCast, dá esse, vamos dizer assim, fala que você vai ter um desconto lá. Na verdade, você vai ter uma condição melhor na hora de negociar a ficha. Se você falar que veio do BGCast, é só dar esse comando lá pro pessoal que eles vão fazer a melhor condição para você, beleza? Então, e antes de falar do currículo do nosso convidado, já aproveita aí para se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus amigos pra gente sempre crescer esse conteúdo e levar para mais gente, beleza? E o convidado de hoje, ele já foi vice-campeão do Sunday Million, W-Cup, T-Cup, o cara que além de ser jogador profissional de poker, ele também gera bastante conteúdo para as pessoas ali através do seu Instagram. Ele sempre é citado aqui no comentário do BGCast, algumas vezes já ouvi alguém pedindo a participação dele. Então hoje nós temos aqui o Kaique Carneiro, mais conhecido aí nas mesas online como Cas Carneiro. Seja bem-vindo, Kaique, ao BGCast, é um prazer ter você aqui, meu parceiro. O prazeraço, Marcelo, é uma honra, muito feliz de participar, gerar conteúdo para a galera. Espero que pelo menos um pouquinho a gente consiga agregar o pessoal hoje. Então, uma satisfação. Pô, com certeza, cara. Como eu falei, né, eu acompanho você aí nas redes sociais e me conecto muito, acho muito legal o trabalho que você vem fazendo de gerar valor pro pessoal, além da parte técnica, né, então eu acho que tem muita gente falando de parte técnica, acho muito interessante, mas você vem com umas sacadas muito legais de mindset, de preparação, ou seja, sei lá, cara, eu gosto bastante e me conecto muito, porque é realmente o que eu faço hoje em dia, e eu queria saber aí de você, de onde surge isso, cara, essa necessidade de também falar desse aspecto, pelo menos eu julgo ser muito importante, né. Uhum. Então, Marcelo, na verdade eu comecei a pensar mais nisso e vou te responder baseado num livro que eu acabei de ler. É um livro do Tim Gallwey chamado O Jogo Interior do Tênis. O Tim Gallwey, que é um ex-treinador de tênis formado em Harvard, ele escreveu esse livro, um dos livros mais vendidos aí, né, na área de esporte, de coaching e tudo mais. E logo no começo, pode falar. Para complementar essa informação, esse livro ele é considerado o livro pai do coaching, ou seja, o coaching que a gente conhece hoje em dia para empresa, para negócios, ou o coaching que todo mundo hoje fala, né? Ele foi origem nesse livro, cara. Então foi o livro ali que originou hoje todas as técnicas que são utilizadas. Teve um pouquinho de origem nesse livro, um livro sensacional. Só para complementar, Sim, é um livro muito bom. E logo no começo ele fala o seguinte, que todo atleta de qualquer esporte enfrenta dois níveis de competição, né? O jogo externo, que é o jogo dele com o adversário, e o jogo interno, né? Que é a competição dele para com ele mesmo. E essa competição interna envolve o medo, as temeridades dele, o senso de autocondenação, autoconfiança, bloqueios, crenças limitantes. E como o Tim Gallwey mesmo fala, sobre o primeiro nível de competição tem muito material aí. Em todos os esportes, falando sobre o nível de competição externo, você vai ter muita coisa a encontrar, inclusive no próprio poker. Então eu pensei, cara, já tem muita gente falando de resultado, né, falando de estratégia, de técnica. Eu também falo no meu Instagram, mas eu resolvi adotar um outro approach, né? Focar mais na questão do processo, que é chegar até aquele resultado, que é mais relevante do que o próprio resultado, né? Porque uma coisa não acontece sem a outra. Então eu resolvi ter mais essa pegada de focar no processo, de autorreflexão, reflexões que gerem ações, autoconhecimento, que, assim, é onde as pessoas estão menos batendo na tecla hoje, né? Então acho que para meio que fazer esse contraponto, eu resolvi seguir essa linha. Já tem muito do outro conteúdo a ser oferecido aí hoje no poker. Pô, animal, cara. Até engatando nisso, nessa questão de ter muito da parte técnica, né? Basicamente, vamos falar assim, da parte do... que eu gosto de falar de hard skill, né? Que é você aprender as coisas que são da parte técnica, e soft skill seria mais ou menos essa parte do jogo que é o mais interior. Importante, né? No final das contas, é a parte técnica. Só para o pessoal não começar a falar que tá focando... Não.
o mais importante vai ser sempre você devorar a parte técnica. Mas eu só acho que essa outra parte tá muito negligenciada. Tem muita gente trabalhando, você é uma pessoa que trabalha muito bem com isso, mas se a gente colocar em termos de proporção, eu acho que ainda tá bem menos do que poderia ser explorado, só para deixar claro. Sim, e eu concordo. Eu trabalhando na outra parte, tem gente que me pergunta o que eu acho mais importante. Eu sempre vou falar estudar e jogar, sempre. É isso. Se você não tem isso, não adianta você ter, sei lá, todas as outras competências, porque você não vai conseguir jogar bem. Agora, como estudar e como jogar pode ser potencializado por outras necessidades, que aí seria isso que ele trata no livro, como ele traz ali, né? Então é como fazer isso melhor. Aí tem gente que já faz isso muito bem, não precisa, mas tem muita gente que precisa, então acho que é legal. E você então, olhando assim de uma maneira mais macro, você acha que hoje o principal gap da galera tá nessa linha ou ainda tá na parte técnica, olhando ali o mercado de uma maneira geral no poker? Kaique? Cara, a parte técnica, ela sempre tem que ser aprimorada, a gente nunca vai saber o suficiente, por isso que eu sempre falo... no meu Instagram, por exemplo, a pessoa que dá uma opinião categórica a respeito de uma mão ou qualquer parte técnica, eu acho que ela tem que parar para pensar nisso, cara, porque sempre a gente vai ter alguma coisa a aprender. E às vezes, por mais que você esteja certo, sua opinião tecnicamente é correta, só de você não abrir aquele espacinho, se permitir um pouco a talvez agregar alguma coisa com a opinião de uma outra pessoa que você considera que esteja errada, para mim já é uma forma de você se blindar e evoluir menos. Então, tecnicamente falando, sempre vai ter o que a gente aprender. Isso vai ser, assim, no poker o negócio é muito cíclico, né? Mas eu acho que essa questão do autoconhecimento, cara, ele potencializa muito o que você aplica na parte técnica. Eu sempre dou a seguinte comparação. Você pega um cara... Vou fazer a seguinte alegoria. Supondo que você se propõe a estudar todo o conteúdo de poker disponível no Brasil. Você demora 5 anos para fazer isso. Beleza, você armazenou tudo, você tecnicamente teve um nível de aprendizado muito bom, mas você aplica só 50% daquilo nas mesas. Porque... cara, você não tá confiante, você tem alguns bloqueios ali, você acha que você não tá merecendo aquela conquista, sabe? Você toma uma bad e aí, de repente, cara, tudo aquilo minou sua confiança, você perdeu a sua concentração a aplicar as melhores jogadas nas demais mesas. Então, cara, beleza, você pode ser muito bom tecnicamente, mas você vai sempre estar performando abaixo do que você poderia produzir se você não tiver um autoconhecimento, uma solidez emocional, uma autoconsciência bacana. E um cara que aprende, sei lá, 1/3 desse conteúdo, mas aplica 100% dele porque é o cara que joga concentrado, joga motivado, sabe? Ele confia nele mesmo, ele deixa acontecer, né? Que é um negócio que fala muito no livro do Tim. Não é pensar positivo, é deixar acontecer, confiar em você mesmo e deixa acontecer. Eu tenho certeza que no longo prazo esse cara vai ser mais efetivo em termos de lucratividade, porque ele tá aplicando tudo que ele conhece. Então, acho que as duas coisas têm gap, mas a segunda potencializa muito a primeira. Cara, complementando isso, só pra galera, se não me engano, nesse livro realmente ele tem uma fórmula da performance que diz mais ou menos assim: performance é igual potencial menos interferência. O potencial vem dessa capacidade técnica que você adquiriu estudando, e a interferência vem de você lidar com essas questões, de você aplicar aquilo que você aprendeu, né? E aí que tá pagado. Se você não tem interferência nenhuma, é legal, você tá aplicando 100%. Agora, quanto mais interferência você tem, que vem de diversos casos, e é mais ou menos essa ideia, né, cara? Então, animal. Pô, queria entrar em outro assunto também, Kaique, interessante. Pô, na apresentação, cara, eu citei você com alguns vice-campeonatos ali bem grandes, né, cara? Você lida bem de ter batido na trave desses títulos, né? Porque eu acho que como jogador de poker, eu parto do princípio que, cara, uma das coisas mais legais dentro do poker é ser campeão, fazer eu chegar no primeiro, né? Apesar do segundo ser um puta de um resultado, mas é sempre aquela ideia. Como você lida com isso, cara? Você lida bem em ter batido nessas traves? Como que é olhar isso pro passado e como você lidou na época? Porque é uma coisa que muita gente me procura com esse problema e eu queria saber sua visão sobre isso. Cara, eu realmente tenho para mim mesmo a seguinte frase, que o sim é uma somatória de vários nãos, né? Para você chegar ali à glória esperada, tem que passar por alguns percalços, tem que passar por algumas coisas que não saíram da forma que você esperava.
Então, eu lido muito bem com essas traves, cara, tanto por esse prisma, né, de pensar dessa forma, que o sim é uma somatória de vários nãos, e se você aprender com esses nãos, né, que é o mais importante, né, em vez de ficar frustrado ali, se lamentando, remoendo, aprende, alguma coisinha tem que aprender sempre. Mas também eu sempre penso em outro ponto, cara, como que você vai reclamar? Olha a situação do país que a gente vive, tá? Pô, você reclamar de ter ganhado 6 dígitos, velho, uma heresia praticamente no contexto que a gente vive, sabe? E eu vejo até uma galera, agora nem falando das minhas conquistas, algumas conquistas relevantes também, mas não com a expressão dessas que você citou. Eu vejo lá, às vezes no Instagram, putz, poderia ter sido melhor. Ah, na hora que precisava bater, não bateu. Cara, poderia ser melhor, mas poderia ser pior também, entende? Aquela conquista que você teve, você fala, puta, mas eu tô no make-up, eu nem vi a cor do dinheiro. Tá bom, mas se você não ganhar, você estaria mais no make-up ainda. Então, assim, tem que valorizar, cara, tem que valorizar, tem que ter gratidão, né, por esses momentos, independente de ser segundo, terceiro, quarto. Com essas traves eu lido muito bem. É uma questão de perspectiva, né, Kaique? Questão de... O fato é o fato. Tá ali. Uhum. Como você lida com ele é uma perspectiva de olhar pro lado positivo ou negativo. Que vai ter sempre, né? Sempre vai ter os dois lados. Você citou assim aprender, mas qual o grande aprendizado que traz uma trave, na sua opinião? Que pode trazer, na verdade, ou traz? O grande aprendizado que a trave pode trazer, na minha visão, além do resultado em si, é como você está lidando com a situação para cada vez lidar melhor, sabe? Você lidar com a situação é melhor do que você viver a situação em si, sabe? Quando você bate numa trave assim tão grande como o Sunday Million, por exemplo, eu sempre olho para mim mesmo e falo, cara, como eu posso lidar melhor ainda com essa situação no futuro? E o que eu preciso melhorar pro primeiro vir? Às vezes não depende de nós mesmos, cara. Tipo, eu joguei uma mão no heads up do Sunday Million, dei um all-in, o cara pagou e bateu a zero. O que eu vou fazer? Não tem o que eu fazer, eu só posso aprender em como eu lidei com aquele vice-campeonato. Tem situações que, tecnicamente, você revisando, sabe que você pode melhorar. Então, acho que sempre aprender em como lidar e tentar melhorar essa forma de lidar quando a situação se repetir ou acontecer algo parecido. Eu tenho pra mim que quanto mais acontecer, melhor, né? Com certeza, mais aprendizado, né, cara? A gente tem que valorizar mais o aprendizado, tudo é aprendizado. Eu tô aqui com você, talvez dure uma hora nosso papo, eu tenho certeza que eu vou sair daqui com alguma coisa nova que eu vou poder levar pra minha vida. Animal. E além disso, cara, uma coisa que eu penso que é questão até de estatística, né? Quanto mais trave eu tô tendo, mais possibilidade de empurrar a bola pro gol eu tô tendo. O problema é quando eu faço só um gol e nunca mais faço, né? Aí é um problema. Não saber lidar com as coisas boas também, né? Não é só as coisas ruins que geram aprendizado, porque é muito fácil lidar com coisa boa. Às vezes é tão fácil que você não lida. Você deixa só acontecer e acontece. Tem um hit lá, depois só passou dinheiro. O que você aprendeu? Se você tivesse realmente aprendido, você não teria só passado dinheiro. E o que você falou de fazer o gol é aquilo, né? É uma somatória de nãos para você chegar no sim. Mais ou menos essa analogia. Cara, animal, uma outra coisa que eu vi no seu Instagram, e um post que particularmente eu concordo total, mas eu vejo que é uma dificuldade enorme nos jogadores, que eu trabalho em geral, e também era quando eu jogava, quando eu via de outra maneira, então, que é basicamente assim, né, a respeito, você postou lá uma frase que, assim, se não é mensurável, não existe. Eu aprendi isso não tem tanto tempo, tem uns 2, 3 anos, quando eu jogava eu não tinha muita noção disso, eu vejo que a maioria dos jogadores não tem. E eu queria saber de você, assim, quais as métricas que você usa dentro do game para mensurar seu crescimento hoje em dia? Depende muito daquilo que você quer medir, né? Tem métricas quantitativas e tem métricas qualitativas. Vou dar um exemplo prático do que está acontecendo agora comigo. Eu dei um tempinho nos MTTs desde outubro para focar nessas questões de autoconhecimento, fazer cursos e também aprender uma modalidade nova no poker que eu tô aprendendo agora, o cash game. Jogar cash game. Muita gente acha que cash game e MTT é só mudar ali a estrutura do negócio. É tudo poker, né? É tudo poker, claro, tem diferença, né?
Mas, enfim, o cash game é muito diferente, cara. É muito diferente a estratégia, o nível, o stack que você tem, o approach de tribet, os sizes, cada size tem uma reação diferente, cada size tem uma proposição diferente, pré-flop, pós-flop. Então, aprendendo agora cash game, eu tô colocando uma métrica para subir de nível. Eu tô jogando agora o NL25, começando de baixo mesmo. Embora o meu bankroll eu consiga jogar mais caro, mas, cara, é muito importante a base, né? Para tudo é importante a base. Então, eu quero até o primeiro, né? Tem que ter um quando. Quando eu quero mudar? Até final de janeiro do ano que vem, eu quero subir de limite. Deadline, cara. Quem não coloca deadline começa a colocar agora, que é uma das coisas mais importantes que existem, sim, né, cara? Eu quero até o final de janeiro subir de limite. Como? Estou fazendo 2 coaches agora. Né? Um coach com cara de fora, eu acabei de fechar um com um brasileiro. Né? Como que eu vou saber qual a métrica que eu estou usando além do meio? O meio é o coach, um dos meios, né? Outro meio é volumar. Agora a métrica para saber se eu estou perto ou não. O meu EV/BB/100, cara. Eu estou com o EV/BB/100 hoje X. Eu sei que se eu chegar em X mais 3, muito provavelmente eu estarei apto a bater um limite superior. E se ao longo do tempo eu estiver vendo que eu estou mais longe de alcançar o meu objetivo, é hora de reajustar a rota, né, cara? Você só consegue reajustar a rota quando você tem uma direção, né? Você vai reajustar a rota assim, do nada, assim, no escuro, você não sabe para onde você está indo. Né, cara? Você vai ajustar como? Então, em termos quantitativos, é isso. Agora, tem outras metas. Tipo, você quer melhorar seu autocontrole. Uma coisa que eu fazia, eu sempre anotava como eu tinha lidado com essas questões de autocontrole na sessão, ao final da sessão. No início da outra, eu colocava, agora eu quero fazer tal coisa, eu quero lidar de tal forma, eu quero reclamar menos, um exemplo. Eu chego no final da sessão, vejo se eu reclamei menos, realmente, e coloco uma meta para a próxima sessão de melhorar mais ainda isso, ou trabalhar outra questão. Então é sempre o pós-sessão e o antes da sessão, é o seu feedback e o que você pode melhorar na próxima. É uma métrica também, por mais que não seja um número, é uma métrica, sabe? Para você saber se melhorou. Então, cara, né, irmão? E até pegar uma coisa, porque é uma coisa que eu já escutei, tem gente às vezes fala assim, aqui eu não tô julgando, não sei, mas por exemplo, o EVBB não é uma métrica confiável, não sei, que eu já escutei isso, não sei se é ou não é, hoje em dia eu não jogo, mas a gente tem que entender que é melhor que nada. Nenhuma métrica no mundo vai ser 100% certo que aquilo quer dizer alguma coisa, mas é melhor que não ter nada. Então é só pra falar pra galera assim, porque pelo menos é uma base que você tem, como uma base de comparação com você mesmo, isso é bem importante, né? Então é só quebrando isso que às vezes a pessoa tem, mas já que não é 100% certo eu não vou fazer, mas cara, é melhor fazer com um negócio que tem 80% de precisão do que fazer com nada, né, cara? Então pelo menos tenha, que seja VBB, que seja outro, talvez tenha outros, eu não sei, mas tenha pelo menos uma pra você basear, que seja seu ROI, que seja o Chartscope, tem um monte de números lá, de métricos, né, que pode fazer. Então é bem interessante. Cara, eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso, é uma pergunta que eu queria saber, como você faz pra se monitorar no micro espaço de tempo, para você saber se está crescendo ou não. Como que é esse seu pós... Você falou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais na questão. Como é seu pós-grind e como é seu antes do grind? Eu acho que você visa isso, né? Ajustes no micro, no dia a dia, pequenas mudanças todos os dias. Como você faz isso, cara? Como você monitora? Como você realmente vê isso? Você coloca no papel, não coloca? Como você faz essa análise? Bom, no pós-grind, eu sempre, agora falando do cash game, né, que é o que eu tô fazendo, mas servia para MTT também. Vejo o número de mãos que eu joguei, vejo como é que foi a minha sessão ali no dia, seleciono algumas mãos de uma determinada posição, por exemplo, o tribet do small blind, analiso e vejo, bom, joguei errado dessa forma, a minha meta para o dia seguinte vai ser prestar mais atenção nos spots de tribet do small blind. Vou lá, aplico no dia seguinte, se eu estou satisfeito com aquilo, eu vou focar em outro tema. Talvez, sei lá, Open Raise do Button, sabe? Steel, qualquer parte relacionada à técnica, eu vou mensurar o antes e vou colocar uma meta, né, pro dia seguinte. Quando eu estiver satisfeito, eu mudo, né? Essa satisfação, como que é? Aí é uma curiosidade minha. Como você sabe que está satisfeito? É uma percepção sua ou você faz alguma
metrificação disso também, só para entender, para a galera entender como eu sei que eu estou satisfeito com aquela situação, como que o Kaique faz? Cara, para mim, mais essas questões de ajustes técnicos, alguns têm números ideais, né? Por exemplo, vou citar um exemplo, o fold para tribet em MTT tem que girar, tem que é muito forte, né? Mas deveria gerar em torno ali de 50%. Cara, se eu tô muito acima ou muito abaixo daquilo, eu vou trabalhar até eu me aproximar daquele número. Quando eu me aproximei, falei, bom, beleza. Agora vamos prestar atenção em outra estatística que talvez eu esteja também passando dinheiro que eu não deveria ou ganhando menos do que eu deveria. Tem outras não, tem outras que é pela percepção. Se eu tô satisfeito com o meu auto-feedback em relação aos spots que eu joguei do Small Blind ali, por exemplo, beleza, eu vou prestar atenção em outro tema. Eu sempre tento prestar atenção num tema por vez. Eu não gosto de trabalhar muita coisa ao mesmo tempo, porque eu acredito que... Eu acho que até a questão de capacidade mental mesmo, a gente tem um grande risco de se embananar e não fazer nada do jeito que deveria fazer. Então, sempre gosto de fazer passo a passo, um por um. Não que eu vá negligenciar todo o resto, mas eu vou focar sempre em uma questão específica. Caralho, eu concordo total com esse negócio do foco, assim, focar em uma coisa só, não é que você não vai fazer os outros vão ficar no automático, mas seu foco, sua atenção é com uma intenção em um só, né, do que fazer 5, 6, 7, 8 coisas ao mesmo tempo. Não funciona, né? É só a gente pensar, a gente tá agora no final do ano, aquelas coisas de você mudar no primeiro dia do ano, tudo de uma vez só, não vai funcionar, né, cara? Muda um de cada vez, implementa um, quando você passar daquele vai pro próximo, muda de estratégia esse ano, tenta, pelo menos tenta, vai lá, coloca em prática, né, cara? E outra postagem sua que eu acabei olhando lá no Instagram e refleti bastante, eu refleti comigo mesmo, que foi sobre acertar e errar. Uma postagem bem interessante que você colocou lá sobre as pessoas estarem focando muito no erro. No poker em geral, a galera tem colocado muito foco no erro. Eu entendo que o que você quer falar, quando eu acredito, né, pelo menos que eu entendi, que sim, o erro é algo natural, que acontece, faz parte, mas a pessoa tá tão aceitando isso que às vezes ela tá só focando no erro. Cara, fala um pouquinho mais disso aí, como exemplifica um pouquinho mais, que eu acho que é um ponto bem interessante para ajudar o pessoal. Sim, eu não acho que só no poker, né? Eu acho que virou comum, né? As pessoas falam, é normal errar. Beleza, é normal errar. A gente sabe disso, que é normal errar. Mas quando você repete isso para si mesmo, ainda mais sem refletir a respeito, cara, o seu cérebro entende que quando você acertar, você não merece ter acertado, porque é tão normal errar, você repete que é normal errar. Cara, você começa a ter prazer em errar, basicamente. Claro que eu tô exagerando, mas assim, você começa a ser muito normal errar, a ponto de você não questionar aquilo, você só aceitar, só tá vindo ali pra você o erro, beleza, é normal, então beleza, mas, cara, mais normal do que errar é acertar, cara, é o acerto que também nos dá as nossas glórias, né, e mais do que acertar, cara, mais importante é saber lidar com o erro. Então, se for para repetir para si mesmo que é normal errar, repita, é normal lidar com o erro. Sabe? Saiba lidar com o erro. E aí você vai extrair um aprendizado muito maior do que só se permitir a errar. Sabe? Aí é uma questão até de adestramento do cérebro, sabe? Você não sabe que você repetindo para si mesmo que é normal errar, aquilo vai ter um impacto direto no seu comportamento, nas suas ações, no seu trabalho. Você não sabe. Mas, cara, só ir atrás um pouco de material aí de PNL, psicologia, coaching, que você vai ver que o cérebro tem umas pegadinhas aí que são difíceis, né? Pensando nesse joguinho de palavra, ver se faz sentido. Eu tive esse insight agora em afirmar aquilo que você propôs lá, de falar assim, cara, o normal é acertar, e quando eu não acerto, eu aprendo. Você elimina, cara... Você elimina a palavra erro, a repetição erro, e você lida de uma maneira mais positiva em... Você está enfatizando sempre o acerto, e sim, às vezes eu não acerto, e quando eu não acerto, eu aprendo. Melhor ainda, né, cara, porque querendo ou não, algumas pegadinhas, falar o não é uma pegadinha, o erro é uma pegadinha, porque quando você fala de erro, você automaticamente sabe que se você errou alguma coisa, o certo é o oposto. Né? Então, automaticamente, e o contrário também serve. Quando você fala, eu fui muito bem.
interiormente você sabe o que é muito mal. Só que o foco não tem que ser esse, o foco tem que ser deixar acontecer e aprender a lidar com as situações. Então eu acho perfeito. Vou repostar isso aí. É legal, cara. Essa eu peguei agora também, porque é sempre uma dificuldade. Acho que todo mundo tem essa tendência de pensar: não quero isso, não quero aquilo, não quero o negócio, uma da mentalidade que eu gosto. É o que eu quero no lugar. E o que eu quero no lugar? Eu quero acertar. E quando eu não acertar, o que eu faço? Eu aprendo. Então são coisas. Então, em vez de eu ficar falando, eu não quero errar, eu não quero. Eu quero acertar, na verdade. Quando eu não acerto, que é algo natural, não é natural o erro, é não acertar, às vezes é natural. Cara, parece bobo, mas eu vou falar, faz uma diferença grande. Por isso que eu tô batendo nisso, porque foi o site que eu tive aqui agora e vou colocar na minha vida, que é muito interessante, cara. Animal, cara. E agora colocando um pouco mais de foco no Kaique, eu queria saber, cara, eu adoro fazer esse tipo de pergunta assim, eu faço todos os dias. E eu queria saber onde você se vê daqui 5 anos, cara, no poker. O que vai acontecer daqui 5 anos com o Kaique, colocando em prática tudo isso que você vem fazendo, parceiro? Cara, eu tenho a convicção que eu estarei entre os top of mind aí da galera. Se perguntar de poker no Brasil, eu tenho certeza que eu vou ser um dos 5 nomes aí que o pessoal vai falar daqui 5 anos. Seja pela parte técnica, seja por esse approach que eu e você, né, a gente costuma dar ao jogo. Porque, cara, sei, eu tenho muitas metas de questão de campeonato. Eu dei um tempo no MTT agora, mas eu dei um tempo que eu realmente acredito que focando no autoconhecimento e aprendendo uma modalidade nova, são coisas que por alavancagem eu vou conseguir melhorar o meu jogo no MTT também. Claro que quando eu voltar para o MTT, o foco vai ser, cara, arregaçar no conteúdo específico de MTT. Mas essa experiência que eu estou trazendo para minha vida agora de propor coisas novas, tenho certeza que vai me ajudar na parte técnica. Mas, além da parte de conquista, mas eu acredito que eu serei esse top of mind por um conjunto de coisas. Não especificamente por conquista X, conquista Y, que eu realmente tenho na minha vida. Eu não quero parar por aqui. Eu quero, cara, ter títulos grandes, quero chegar em topo de rankings. Eu tenho muita essa ambição. Mas eu acho que vai ser por um conjunto de coisas. Não vai ser nem por uma, nem por outra. Vai ser por um conjunto de coisas. Então, acredito que daqui 5 anos eu estarei. É um bom tempo para maturar tudo que está sendo aprendido, para evoluir. É um bom tempo para ter essa meta aí. Cara, pelo movimento que você vê, pelas pessoas que você acompanha, talvez você vai lhe dar nomes que você não acompanha e tudo mais, mas quem são os outros 4 caras que estariam do seu lado ali? Pelo que eles estão fazendo hoje e tudo mais, movimentando. A gente não está falando de resultado, quem é melhor ou pior, mas é ser reconhecido pelo que faz dentro das mesas e fora. Acredito que é isso que você falou, né? Mais ou menos. Sim, quem que você vê nesse movimento ali, só pra gente poder, pra quem não acompanha, poder acompanhar esses caras também? Eu não sei se eu consigo te dar 4 nomes, até por questão de não querer ser injusto com ninguém. Cara, que você acompanha, eu vou deixar isso bem claro, a questão aqui não é assim, pelo que eu acompanho, pelo que o cara tá fazendo, movimentos parecidos comigo, 4 pessoas que estão indo na mesma linha, que você acredita que daqui 4 anos vão estar no topo também. A gente nunca acompanha todo mundo, isso é injusto a gente chegar e falar no mundo do poker quem é melhor, quem vai estar, mas pelo que eles estão fazendo hoje, próximo seu, 4 nomes aí, se quiser abrir também você acha, mas é tranquilo assim, né? Não, eu posso falar 2 com toda a certeza do mundo. Um é o Yuri Martins, né, o Nerd Guy. Eu joguei um tempo, o time dele. Foi o primeiro time de poker que eu joguei na vida, foi dele. Então, ele e o Luciano Holanda, que era sócio dele na época, me deram essa oportunidade. Então, além da minha gratidão por ele, eu tive um puto espelho. Né? O Yuri é um cara que é referência já faz tempo e é um cara que sempre soube mesclar bem, potencializar bem as 2 áreas, né? Tanto a parte técnica, um monstro tecnicamente, quanto essa parte do autoconhecimento, né? Dessa parte mais off-poker. Então eu tenho certeza que se continuar assim, ele já é hoje, na minha opinião, um dos top of mind aí do Brasil. Mas se continuar, vai se manter e vai ser mais ainda. E outro que eu posso falar com toda certeza, que é um cara que eu admiro muito, uma pessoa extremamente consciente, um cara bem equilibrado, que faz um trabalho legal com a galera também, é o Dan Almeida, cara. O Dan Almeida sempre foi um espelho para mim também, principalmente na parte técnica. E eu acredito que, cara, daqui 5 anos vai estar lá. Se continuar com esse propósito no poker, tenho certeza que vai estar lá. Então,
são dois caras assim que eu posso te dar toda certeza assim que se continuar assim não tem escape, né? Não tem escape. Agora, falar outros dois, cara, é mais difícil porque quando eu foco em alguma coisa, geralmente eu foco mesmo. Então eu vou acompanhar os dois, eu acompanho os dois de perto. Aí o resto eu vou acompanhando, mas não acompanhando tanto. O que eu posso falar com mais propriedade são esses dois. Se eu falasse mais dois, Animal, eu tranquilo. teria tanta certeza, assim. Olha que louco, cara. Dos 5 lá, 2 a gente não sabe o nome, mas os outros 3 eu já passei, cara. Tô escolhendo bem a galera que eu entrevisto aqui. Animal, cara. Mas vamos lá. E agora pensando um pouquinho mais no mercado, cara. Olhando pra essa projeção de 5 anos, como você vê o mercado do poker lá? É sempre um tema que eu gosto de trazer, porque eu vejo que tem muita gente que tem medo, não sabe o que vai acontecer. Fica essa, vamos dizer, especulação de pra que caminho vai. Eu gosto de entender a visão de quem tá no mercado e projetando grandes feitos para um prazo um pouco maior, o que ele pensa de como também vai estar o mercado. Então me fala aí o que você acha do mercado do poker daqui a 5 anos. Bom, eu posso falar do poker online, que é onde eu jogo, né? O live eu jogo muito pouco, então para eu opinar qualquer coisa a respeito, eu estaria sendo muito raso. Mas no online, infelizmente, nos últimos anos, a gente vive um mercado de retração, né? O número de jogadores caiu muito, garantido caiu muito, o reiki tá praticamente extinto, né? Praticamente não... ainda existe, ainda tem que valorizar porque existe, melhor do que não ter, mas, né? Quase irrisório. Né? Comparado ao que já foi. Sim, pô, antes a galera pagava aluguel com o dinheiro do reiki, sabe? Hoje, né? Não dá, acho que não dá pra fazer muita coisa. Então, alguns países que antes jogavam poker hoje estão com mercados restritos, né? Portugal, um exemplo recente. Não sei como ficou a questão da Austrália, mas se eu não me engano, estava para fechar ou já fechou, não tem. Fechou já. Já fechou, né? O mercado australiano. E eu tô vendo essas notícias, não tô vendo notícia de mercado abrindo, né? Isso são coisas mais muito fora do nosso alcance, mas é um movimento que vem acontecendo. Diminuição do field, diminuição de rake, field cada vez mais técnico, né? Então eu acho, cara, um exemplo, o Sunday Million. O Sunday Million que eu fiquei em segundo no começo do ano, foi 2 antes de mudar pro Half Sunday Million, pagava acho que 170 mil, primeiro 150, alguma coisa assim. Hoje paga menos do que o que eu ganhei ficando em segundo. Tudo bem que ainda é muita grana, não tô colocando isso em questão, tô só comparando. Quando eu jogava era 250k. Sim, e os softwares estão priorizando quem tem que priorizar mesmo. É bom frisar, tem que priorizar o recreativo. O cara que quer lá para se divertir. Tem que priorizar, tanto em estrutura de premiação. Eu converso muito com a... Quando é um movimento meio engraçado, quando alguém me apresenta e fala, jogador de poker, vira e mexe tem alguém que joga recreativamente e quer conversar mais comigo, né? E eu vi realmente, cara, a galera gosta dessa faixa de premiação menor e pagando, sei lá, o dobro do primeiro em comparação. Gosta de gamblear. A estrutura é mais gamble. Então, eu vejo, assim, não vejo tantas perspectivas de mudar essa questão de premiação, de garantia, a não ser que a gente tenha um fato novo. Um mercado reabrindo, um concorrente chegando pesado, sabe? O Party Poker tá crescendo muito, isso é bom, mas, assim, um fato novo, cara, e fato novo também é imprevisível. Né? É até o que eu falei no meu Instagram, se para as empresas fazerem projeções, cara, principalmente de vendas, né? Você leva em comparação o histórico passado recente para fazer uma projeção para o futuro. Claro que tem muitas outras coisas envolvidas numa projeção. Mas, cara, o que aconteceu assim no mercado mesmo, assim, no mercado de poker no geral, no macro, de um movimento assim positivo, assim, pro regular, falando de quem vive do poker? Eu não sei, cara, te dizer. Talvez tenha aberto o PokerStars Espanha, que é um site novo para jogar em euro. Mas, enfim, foram muitos fatos negativos no passado. E a tendência, se levar em conta isso, é que continue nessa pegada. Não sei se vai ficar pior, mas que continue na mesma pegada. Mas o importante também é frisar que, cara, você sendo bom, você vai ganhar dinheiro sempre. Sempre, independente de estar pagando menos ou mais, a questão é que você vai ter que
Procurar outras formas de ganhar mais, não tá tão mais fácil assim, né? Você vai ter que mexer um pouquinho mais, tirar um pouco mais a bunda da cadeira aí, se esforçar um pouco mais para ter um ROI parecido com o que você. Falando de mim, eu sou jogador há 6 anos. Há 6 anos, um ROI de 20% era ótimo. Hoje, talvez 15 já seja muito bom, porque a premiação caiu pela metade, então o ROI, né, também cai, né? Então tem que mexer um pouco mais a bunda aí, se esforçar um pouco mais, mas ainda dá pra ganhar dinheiro, não desistam. Não tô desencorajando ninguém, não. Não, dá, mas, cara, tem que manter o cara que traz o dinheiro, que é o recreativo, né, cara? A gente tem que sempre falar disso. A galera às vezes fica julgando os caras, e os caras que movimentam o mercado. Então tudo tem que ser feito, na verdade, pra atrair eles, cara. Concordo total com você. E, cara, eu fiz essa pergunta de 5 anos também, onde você se via, porque eu acho que o que vai refletir o que você vai ser daqui 5 anos é o que você tá fazendo hoje, né, cara? Então, por isso que eu sempre, se você, quem acompanha aqui o BGCast sabe que eu sempre pergunto e sempre quero saber como é que é a rotina da galera hoje em dia, porque meio entendendo isso, eu sei basicamente onde a pessoa vai estar daqui a um tempo. Não quer dizer que a rotina que eu tenho hoje dá resultado hoje, mas ela vai dar resultado no médio e longo prazo. E eu queria saber o que você está fazendo hoje para ser o top 5 poker brasileiro daqui 5 anos, mais ou menos. Quais são suas rotinas, o que você deseja chegar. Então, conta um pouco como você está fazendo hoje em dia para chegar nesses resultados daqui do médio e longo prazo, né? Uma coisa muito importante que eu estou trabalhando agora, e isso norteou boa parte do nosso papo, é a questão do autoconhecimento. Eu sei que tecnicamente eu vou conseguir, trabalhando de forma árdua, estar num nível extra classe, digamos assim, daqui 5 anos. Mas o que vai me fazer realmente me sobrepor, digamos assim, perante os demais jogadores que eu enfrento, vai ser a parte mental, cara, porque em high stakes, cara, não tem pouquíssima diferença técnica de um pro outro. Geralmente o que faz a diferença é realmente como o cara enxerga o jogo. Enxergar o jogo é diferente de entender ele tecnicamente. É bem diferente. Então muda muito o EV, acho que vem desses pequenos gaps de como você entende o jogo, de como você se comporta, como você se entende, principalmente. Você entender seus bloqueios, onde você pode melhorar, né? Saber contornar a situação, porque sabe qual é o problema, sabe como contornar a situação. Então, acho que esse foco no autoconhecimento, cara, vai me trazer grandes resultados no futuro, quando tecnicamente eu for parelho aos melhores que eu estiver enfrentando. Fora também a questão de agora estar focando em aprender outras coisas, sabe? Falei do cash game, eu acho que isso vai me dar um aprendizado legal para quando eu voltar para o MTT. Mas assim, falando de rotina mesmo, acordo às 8 e pouco da manhã, 8h30, dou aula todos os dias às 9h30 da manhã, almoço, vou para academia, é muito importante, eu não tenho ambição de ficar marombado, não tenho nenhuma ambição, eu quero só manter minha saúde. Então é importante, vou lá, vou para academia, volto, faço a minha sessão de cash game, faço feedback depois e leio um livro. Começando a ter esse hábito de ler agora. O mais recente que eu terminei foi o jogo interior do tênis, né, que a gente já falou. Então, acabei de inserir isso na minha vida e eu tô dando esse espaço também. Então, minha rotina, basicamente, no dia a dia é essa, assim. E se você pudesse pegar um desses hábitos dessa rotina, assim, que você fala, cara, esse não pode falhar, isso aqui é primordial, esse daqui faz toda a diferença para ter um bom desempenho dentro das mesas. Que hábito seria esse para você, Kaique? Cara, eu acho que é ter um tempo para você mesmo, assim, é muito importante, cara. Isso depende muito do perfil de cada pessoa. Tem pessoa que gosta mais de se conectar com as outras, gosta de estar com muita gente, tudo mais. Eu sou o perfil contrário, perfil mais analista, planejador. Então eu sou um pouco suspeito para falar disso, mas eu acho que é importante para todo mundo você ter um tempo para você mesmo, que não seja dormir, né? Dormir você não tá raciocinando. Um tempo para você, assim, pensar um pouco mais, fazer uma avaliação de você mesmo, do seu dia, da trajetória que você está traçando, sabe? Ter um tempo também para não pensar em nada, só se distrair, sabe? Eu faço muito isso no café da manhã, cara, me dá uma energia do caramba, assim, sabe? Eu acordo,
E aí eu já faço ali, é sempre o mesmo, meu café é sempre o mesmo, mas o que eu faço? Sempre pego ali meu celular, vejo notícia, vejo coisa besta, fico lá, sabe, um tempinho para também não pensar em nada, sabe, me distrair um pouco. Isso me dá uma energia, cara, pro restante do dia que eu não sei explicar, assim, cara. Então, um tempo para você mesmo é muito importante. É muito importante. Parece besta, né? Mas eu acho importante. Cara, eu acho um desafio passar tempo com você mesmo. É louco isso. É muito louco. É muito Às vezes dá medo, né? Dá medo, cara. Dá medo, né? Não é uma coisa que parece boba, mas é passar realmente tempo de qualidade com você mesmo. Uma coisa, eu acho muito interessante, cara. Eu acho que é bem legal. Kaique, outra coisa assim, cara. Se você pudesse colocar uma frase em um outdoor e que todo mundo visse, ou seja, deixar uma mensagem pra todo mundo, qual seria, cara? Cara, uma frase que teve um impacto muito grande na minha vida é a seguinte frase, até coloquei no Instagram também. Ela fala o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como, cara. Pode vir a bucha que for, se você tem um propósito muito claro daquilo que você tá fazendo, cara, nada vai te derrubar, porque você tem aquilo muito sólido, muito intrínseco em você mesmo, cara. Então, é uma frase que, se você realmente analisar bem, ela é muito poderosa, sabe? E eu sei muito o meu propósito para jogar poker. Eu tenho isso muito claro para mim. Eu gosto de ensinar pessoas, cara. Não é nem o dinheiro. Eu acho até que o dinheiro não é um propósito muito legal, assim, tá mais na área do ter, né? É um negócio mais superficial. Mas, enfim, eu gosto de ensinar as pessoas. Para ensinar as pessoas, eu preciso jogar, preciso ter o que ensinar. E o poker é um meio para isso, mas é um meio muito prazeroso, sabe? Não tô me ensinar, eu dou aula já tem 3 anos, praticamente de forma diária, tanto para os meus jogadores, quanto para curso, quanto para coach privado. Mas, assim, no dia a dia mesmo, sabe? Por exemplo, no Instagram, quando eu faço algumas reflexões, pode ter gente que não concorde, mas eu sei que alguma coisinha ali, alguém, cara, pensou a respeito. Então é agregar valor, sabe? Hoje eu preciso do poker para isso. Talvez amanhã não, mas por enquanto ainda é muito prazeroso. Isso me faz, cara, passar por qualquer BO que tiver, sabe? Qualquer BO que tiver, vamos aí que eu vou passar, sabe? Cara, isso é muito animal. E esse porquê acho que faz todo sentido. Você começou a adquirir o hábito de leitura, vou te indicar aqui, se você ainda não leu, um livro chamado... Qual o meu porquê? Não. Comece pelo porquê. Livro vermelho. É animal. Você já tem muito claro isso, mas acho que vai potencializar. E é pra galera que não tem o porquê ainda dentro do poker, cara, eu falo assim, já que você não tem o porquê, torne seu objetivo encontrar o seu porquê. Porque depois você encontra isso, muda tudo, cara. Então, cara, concordo demais e eu assinaria embaixo dessa frase certeza, porque é animal. E um porquê também, né? Às vezes um porquê dá uma motivada legal também, né, cara? Acho que o porquê tá dentro do porquê de maneira geral, né? Então, geralmente as pessoas que porquê estão dentro do porquê, envolve isso também, né, cara? É muito louco. É muito louco. Sim. Agora, olhando para os últimos 12 meses, Kaique, o que mais mudou em você, cara? Olhando para o último... Para esse ano, né? A gente tá no final de 2019, então olhando 2019 assim, quais foram as principais mudanças que ocorreram na sua vida? Cara, acho que a principal... Eu não vou falar da parte financeira, eu vou falar mais da parte de mim para comigo mesmo, como ser humano. Eu acho que a principal mudança minha foi aceitar as minhas falhas, aceitar a minha vulnerabilidade, aceitar a minha imperfeição. Numa sociedade onde a gente é muito pressionado pelo êxito, onde você ter um bom desempenho em qualquer coisa da vida te torna um bom ser humano e o contrário te torna uma pessoa ruim. Não, cara. Um bom desempenho ali só quer dizer que você foi bom ali, mas não quer dizer que você é um bom ser humano. E vice-versa, sabe? Então, aceitar minhas falhas, cara. Aceitar que eu sou imperfeito, que eu não preciso ser bom em tudo que eu faço. Que eu não preciso ser extremamente competitivo em tudo que eu faço. Sempre fui assim. Por isso que eu nunca tive hobby. Nunca tive hobby porque tudo que eu fazia era pra eu ser o melhor, sabe? Eu nunca fiz nada por prazer, assim. Só pelo prazer de estar ali.
Então aprender, cara, eu não preciso ser bom em tudo, aceitar minhas falhas, aceitar a imperfeição que é inerente a qualquer ser humano e, lógico, trabalhar em cima disso, né, para melhorar no que for possível. Mas isso me deu uma paz interior tão legal, sabe? Você vê, cara, você foda em tudo. Tira um peso, né, cara? Sim, sim. Acho que essa foi a principal mudança. Isso ressoa em tudo. Em lidar com os meus amigos, com a minha namorada, em lidar com a minha família. E no trabalho, por que não, né? Animal. Agora pensando em pessoas, cara, 3 pessoas que mais influenciaram você nesses últimos 2 meses, aquelas pessoas assim que de alguma maneira são referências e te influenciaram nesse período. Cara, eu vou falar de uma, porque essa me impactou muito. Me impactou muito foi, eu não sei se você conhece o Anderson Dias, do 196 Sonhos. Ele é um brasileiro de 25 anos, 25, 26 anos, que recentemente bateu o recorde mundial de ser o ser humano mais rápido a visitar todos os planetas, todos os países do mundo. E ele fez isso pelo Instagram, cara. Tipo, todo dia ele postava stories de onde ele tava, de todos os países do mundo, assim, sabe? Eu achava isso incrível. Você tá na mesa, tomava café e via ele sempre, cara, ele tá lá no Iêmen, tá lá sei lá, tá lá no Uzbequistão, ele mostrava tudo que acontecia. Isso mostra, ele bateu esse recorde faz um mês e meio, sabe? Ele me impactou muito por ter visto um propósito surreal, sabe? Para ele conseguir, não é nada fácil, cara. Não é nada fácil. Se as pessoas, é só viajar. Não é. Não é. Tem país em guerra aí, sabe? Vistos conseguir, cara, tem muito lugar que não é tão fácil, cara. Muito difícil. E ele não era um cara que tinha. Não era um cara rico, abastado, assim, sabe? É um cara que saiu do nada, lá do Nordeste, do interior ali do Nordeste, cara, foi batalhando e conseguiu realizar esse sonho, sabe? Então imagina o que esse cara não tem para agregar para o cara que foi para os países do mundo, sabe? Então esse é uma pessoa que me impactou muito. Sigam ele nas redes sociais aí, que é um cara que legal, não conhecia, eu vou incrível, ele me impactou demais. Propósito. Se alguém tá com dúvida em propósito, vai lá, olha os stories dos países que ele passou, né? Tem lá nos destaques. Olha, reflete um pouco, cara, dá para conseguir as coisas que a gente quer. Dá pra só ter um propósito, claro, para isso, né? Eu indicaria ele, cara. Animal. E aqui no BGCast, Kaique, é uma pergunta que eu sempre faço. Quem você gostaria que eu entrevistasse aqui, fizesse esse tipo de pergunta? Quem seria bacana ter aqui no BGCast que ainda não veio? Cara, uma pessoa que eu gostaria, eu nunca vi ele dando entrevista assim, podcast, é o Pedro Guzma, cara. O Guzma. Guzma é o nick dele, eu acho, no PokerStars, não tenho certeza. Eu trabalhei com ele um tempinho num projeto, com alguns jogadores. E, cara, ele é uma pessoa que tem um repertório muito legal. Ele foi, eu não sei se ele joga ainda, mas ele foi regular de high stakes por um bom tempo, né? Então, acho que seria uma pessoa bacana. Eu nem faz um tempinho que eu não converso com ele, mas eu acho que seria legal ter o animal. E que pergunta deveria fazer para ele, cara, que não poderia faltar? Acho que eu acredito que qual o principal elemento para se manter com a mente saudável jogando high stakes? Que precisa fazer diariamente para manter a mente dele saudável a ponto de aguentar a variância que ele já aguentou aí de, sei lá, quantos 100k para mais, sei lá quanto que já passou aí. Que aspecto é importante ser trabalhado para aguentar essa bucha aí, sabe? É algo que eu tenho curiosidade de saber. Pô, animal, cara, animal mesmo. E outra pergunta é, cara, se você está adquirindo esse hábito de leitura, se você pudesse deixar aí 3 indicações de livro ou conteúdo, né, um ou outro, mas pelo menos 3 aí que mudaram sua vida de alguma maneira para o pessoal poder buscar. A galera gosta muito dessa pergunta porque acaba sendo norte ali para o pessoal buscar conhecimento. Então 3 livros / conteúdos aí pro pessoal. Cara, eu vou tentar falar tudo no geral, assim, livro mesmo.
o que eu indico é esse, o Jogo Interior do Tênis. Acho que é um livro primordial. Ele usa o tênis só como uma forma de explicar muitas coisas que tem analogia, impacto direto na sua vida e no esporte, enfim, para tudo, independente do que for. Então é um livro que eu indico muito, muito para qualquer atleta e principalmente treinador, coach, enfim, acho muito importante. Conteúdos relacionados ao poker. Tem um canal no YouTube bacana, pena que ele é em inglês, né, cara, mas é um canal muito bom, chama Finding Equilibrium, e ele posta umas análises ali de mãos muito bacanas nesse canal. Cara, eu acho que de conteúdo teórico, assim, do poker de graça, acho que esse talvez seja o melhor, seja o melhor. E, cara, de curso, não vi ninguém falando de curso, mas não vou indicar nenhum curso assim, não, viu? Não vou fazer propaganda de nada, não. Um que eu acho muito legal e é barato, embora o dólar esteja meio alto, é o curso do Essential lá da Run One, acho que é $10 por mês, esse curso do Essential na Run One. Tem muito conteúdo bacana ali para ser, inclusive conteúdo que não é só de poker, né, dessa parte mental do jogo também e tudo mais, que são eu estou indicando conteúdos que eu realmente acredito, que eu realmente funcionam e funcionaram para mim, né? Então, acho que indicaria isso pro pessoal. Animal, meu parceiro. E para finalizar, por que valeu a pena estar aqui hoje? Por que valeu a pena vir no BGCast e refletir sobre essas coisas aí? Cara, valeu a pena pelo aprendizado, né? Que é a essência de tudo. Tá aqui com você me gerou vários insights, vários pensamentos que eu vou levar pro meu dia a dia. E valeu a pena, cara, porque a gente tá aqui, cara. A gente tá aqui, ponto, entendeu? Já valeu a pena. A gente tá só trocando conhecimento, talvez agregando também para outras pessoas. Como não agradecer, como isso não valeu a pena, né, cara? Então, só do fato de estar aqui já valeu a pena. Então, pô, animal, Kaique, então, seguindo nessa dali, eu que agradeço, cara, obrigado mesmo. Realmente é tem alguns papéis desse podcast aqui que eu sempre brinco. Um dos primeiros é gerar valor pra galera, óbvio, isso é muito forte em mim, por isso que eu faço isso. E o segundo é aprendizado pra mim, cara. Então eu sempre sou o primeiro a se beneficiar com o convidado aqui, porque eu aprendo, cara. Cada um tem uma linha diferente, cada um a gente vê a diferença de cada pessoa e todas as pessoas que têm sucesso aí na vida, de alguma maneira, pelo menos eu enxergo assim. Então gratidão, só tenho que te agradecer realmente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua mentalidade, te parabenizar, e eu tenho certeza que esses objetivos aí para 5 anos vão ser alcançados, porque pelo que você tá fazendo tudo tem que ser feito, né, cara? Então parabéns por isso também, gratidão. Se quiser deixar uma mensagem final aí pra galera. Pô, eu queria, na verdade, te agradecer também, né, cara, pelo espaço, por ter me convidado. Pô, vi tanta gente boa, cara, que você convidou, tanta fera aí que você teve o prazer de entrevistar, tá aí nessa meiuca aí, já é uma forma de estar honrado, sabe? Então, agradecer mesmo pelo convite, e é isso, cara, espero que o pessoal tenha gostado, espero que eu tenha agregado de alguma forma. Quem não concordar com algumas coisas que eu falei também, se quiser ir lá no meu Instagram, comentar de forma respeitosa, a gente consegue chegar ali. Ou eu vou aprender com ele, ou ele vai aprender comigo, ou os dois vão sair aprendendo. Então, discordância também não encaro de uma forma ruim, não. Então... Sempre importante, cara. Pô, animal. É isso então, galera. Esse foi mais um BGCast aí com o Kaique. E se você curtiu, pô, deixa seu comentário, inscreva-se ali no canal, vamos crescer, compartilha com alguém, fala aí o que você achou, que sempre ajuda a gente a melhorar aqui, beleza? Vamos que vamos e até a próxima entrevista.